Olá pessoal, tudo bem? Galera do 8º ano, né? Nós estamos numa situação diferenciada, né? Que precisamos nos cuidar e com isso vocês aí na casa de vocês e nós ficamos aqui. Mas vamos seguir o nosso ritmo, né? Precisamos continuar os nossos estudos e levar a vida em frente em uma nova situação, né? Que a gente vai se adaptar. Para nós é uma novidade, estou aqui fazendo gravação, coisa que eu nunca imaginei que eu iria fazer, mas temos que encarar isso daí, né? Temos o melhor para vocês e para isso nós estamos fazendo parceria. Eu fiz, a escola, né, nos proporcionou essa parceria e eu vou trabalhar junto com o professor José Dailton, né? Eu trabalho no período da manhã, o pessoal da tarde não me conhece, né? Alguns só que já me viram. Como tem o professor José Dailton, que alguns alunos da turma da manhã não conhecem. Então eu vou chamar o professor aqui para ele se apresentar, para vocês dar um oizinho para ele, tá? Olá galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, como a professora Paula já disse, nós estamos num momento bem atípico e com isso estamos aqui, né, tentando achar uma maneira de que vocês não fiquem prejudicados com as aulas de vocês. E a escola, junto com a gente, formando essa parceria de trabalho, né? Estamos aqui inovando. Como já disse algumas vezes, tenho uma dificuldade muito grande de fazer gravações, mas estou aqui disposto a esse sacrifício. A me expor, estar tentando da melhor forma possível, estar colaborando com o aprendizado de vocês à distância. Né? E nesse momento nós precisamos nos cuidar realmente. Nós cuidamos da gente aqui, né? E vocês se cuidando aí na casa de vocês. Para logo, logo a gente está muito próximo, porque o nosso carinho, o respeito e a harmonia vão permanecer sempre. E vocês são pessoas muito queridas que a gente quer sempre presente. Então vamos começar nossas aulas vídeo, né? E a professora Paula vai dar continuidade nesse assunto com vocês. E aí galera, 8º, tudo de bom pra vocês. Isso aí, galera. Olha só esclarecendo um detalhe. Como nós vamos trabalhar em parceria, eu vou preparar algumas aulas e o professor José Dailton vai preparar outras aulas. Vocês terão que assistir a todas as aulas, as minhas e as aulas do professor, porque nós vamos trabalhar em parceria, como já falei, e então uma aula vai complementar a outra, vai ter continuidade, tá? Então se você assistir só a minha aula, assistir só a aula do professor, você vai ficar aí sem essa conexão, sem essa continuidade, beleza? Então vamos lá, nós vamos começar hoje a nossa primeira aula, né, que vamos falar sobre conjuntos. Já falamos alguma coisa sobre isso anteriormente, né? Vamos retomar só um pouquinho e finalizar a ideia de conjuntos hoje. Então, a última aula que nós tivemos sobre conjuntos, só relembrando, nós falamos dos tipos de conjuntos que você já tinha estudado. Por que dessa ideia de conjuntos? Há milhões e milhões de anos atrás não se tinha números, a matemática não era como é hoje. Então fazia-se tracinhos para fazer contagem, né? E era muito complicado quando tinha valores muito altos. Então o que aconteceu? Foi surgindo a ideia, a necessidade de se ter números. E os primeiros números que apareceram foram os números naturais. Foi o conjunto dos números naturais que vocês já trabalham com ele, né? Desde as séries iniciais. Então é o conjunto dos naturais, que é representado pela letra N, que são 0, 1, 2, 3, até infinito, ok? Aí se passaram mais alguns anos, né? E aí o que aconteceu? Se você pensar com os números naturais, você não poderia fazer esse tipo de situação. 2 menos 3. Como que eu vou tirar 3 se eu só tenho 2? Né? Então essa possibilidade aqui não era possível dentro dos naturais. Por quê? Se a gente for pensar o que a gente conhece hoje, a ideia é, eu tenho 2, eu estou devendo 3. Então o que vai acontecer? Eu vou pagar os 2 que eu estou devendo e vou continuar devendo 1. Então surgiu aqui uma situação que a representação era um número negativo. E aqui dentro nós não temos números negativos. Aí teve-se a necessidade de um outro conjunto, que aí foi quando surgiu o conjunto dos números inteiros, ok? Que onde aparecia
o zero, os positivos e os números negativos, que é o que a gente usa hoje também, né? Muito. Nós temos hoje temperaturas negativas, saldo bancário negativo, que não é muito agradável, mas tem essa situação. Temos saldo de gols negativos, né? Então, quem é o conjunto dos inteiros? Eu represento os inteiros pela letra Z e eu tenho o zero, os positivos, mais 1, mais 2, mais 3, assim por diante, infinitamente, menos 1, menos 2, menos 3 e aqui também infinitamente. Então, só reforçando, conjunto dos inteiros, positivos, negativos e o número zero. O número zero ele serve para separar o positivo do negativo. Não existe mais zero e menos zero, ok? E aí aconteceu outra situação, né? A gente tinha algumas coisas da vida no dia a dia que precisava de números que não eram inteiros. Eu quero comprar 2,5 kg de carne. Então o que aconteceu? Era um número decimal. Eu vou comprar, vamos dizer, eu quero comer metade de um chocolate. Então era fração. Então já foram surgindo outras situações que não existia aqui dentro do conjunto dos inteiros. Então com isso surgiu um novo conjunto que é chamado conjunto dos racionais, que é representado pela letra Q. Esse conjunto dos racionais, o que acontece? Né? A definição de um número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. A definição seria isso daqui: A sobre B com A e B pertencendo aos números inteiros. E o B nunca pode ser zero. O B tem que ser diferente de zero, né? Então vamos pegar aqui uma situação prática. A e B são números inteiros. Por exemplo, vou pegar uma fração. 2/5 é um número inteiro, é uma fração, né? Pertence aos inteiros e o B é diferente de zero. Aí vou pegar lá número natural. Será que o número natural eu consigo transformá-lo em uma fração? Vamos pegar aqui o número 3. Como que eu posso escrever o número 3 na forma de fração? 3 sobre 1. É uma fração. Eu posso escrever 6 sobre 2, que também é uma fração que está representando o número 3. Então, eu posso escrever qualquer número natural na forma de fração. Então, eu posso afirmar que o número natural também é o número racional? Com certeza, ok? Número inteiro, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui o número menos 2. Vamos escrever o número menos 2 na forma de fração. Eu posso escrever menos 2 sobre 1. Posso escrever menos 6 sobre 3, que vai dar o menos 2. Então, também eu posso garantir que todo número inteiro também é um número racional, ok? O que mais que nós temos de números racionais? Nós temos, como eu falei, né, anteriormente, o número decimal. Quando eu falei eu quero comprar 2,5 kg de carne, né? Então, dentro dos racionais, nós temos os inteiros, os naturais inteiros, né? Nós temos as frações, nós temos os números decimais, exatos, e nós temos as dízimas periódicas, tá? Tudo isso daqui a gente já conhece. Fração, 5/4, tá? Um exemplo de fração. Decimal exato, vamos pegar aqui um decimal exato, 2,45.
2 inteiros e 45 centésimos, é um decimal exato. Dízima periódica, nós temos uma dízima periódica aqui, 1,333 é uma dízima periódica. Então, todas essas situações aqui, mais os números naturais e os números inteiros, todos eles são números racionais, ok? Aí, o que aconteceu? Apareceu uma outra situação, né, que nós já vimos também, que é a raiz não exata. Por exemplo, a raiz de 5, a raiz de 7, a raiz de 42, são exemplos de raízes não exatas. Se você colocar numa calculadora qualquer uma dessas raízes, o que você vai perceber? Que vai aparecer um número decimal não periódico, tá? Então, toda raiz exata, ela gera um número decimal não periódico, ok? O periódico, a gente já viu aqui, formou período. O não periódico é porque não forma período. Então, essas duas situações aqui deram origem a um novo conjunto. Esse conjunto se chama conjunto dos números irracionais, ok? Então, o que a gente percebeu aqui? Que essas duas situações não se encaixam dentro do que eu já tinha mostrado antes. Então, aqui houve uma quebra. Ou o número ele é racional ou ele é irracional. São as duas situações que nós temos. Eu posso ter que o natural ele é racional, o inteiro ele é racional, tá? Mas o irracional não se encaixa lá. Então, o que nós temos até agora? Se eu quiser fazer uma representação através de diagrama. O menor conjunto que nós temos é o conjunto dos números naturais, ok? Depois, nós vimos que apareceu o conjunto dos inteiros, que envolveu o conjunto dos naturais. Aí, apareceu um conjunto maior ainda, que foi o conjunto dos racionais, que estava envolvendo os outros dois. Então, tá aqui o conjunto dos racionais. Aí surgiu um conjunto novo, que é esse daqui, que não faz parte daquilo. É o conjunto dos irracionais. Então, eu vou representá-lo aqui de forma separada, porque ele não está envolvendo os racionais. Aí apareceu mais um conjunto. Que conjunto é esse, professora? Vou colocar aqui do ladinho para a gente aproveitar bem o quadro. Né? O nosso quadro é pequenininho, mas dá-se sempre um jeitinho. O conjunto maior ainda é quem? É o conjunto dos reais. Quem é o conjunto dos reais? A partir do momento que eu tenho aqui racional e irracional, se eu unir os dois, o conjunto dos racionais, união com o conjunto dos irracionais, esse símbolo aqui, ó, esse U, em matemática, tá? Significa união, conjunto dos racionais unido com o conjunto dos irracionais. Essa união aqui deu origem a quem? Ao conjunto dos reais, que é o maior conjunto que nós temos. Então, isso aqui vai dar exatamente o conjunto dos reais. Dentro do diagrama, o que eu posso fazer? Então, eu vou fazer aqui um diagrama maior, envolvendo todo mundo, né? Eu envolvi os racionais com os irracionais, e aí eu tenho o conjunto dos reais. Então, até aqui, 8º ano, nós conhecemos todos os conjuntos agora, né? Lá no ensino médio vai ter novidades, mas aqui no 8º, no 9º, né? No 1º, no 2º, a gente vai trabalhar com o conjunto dos reais, que envolve todos os números de forma natural, inteira, racional e irracional, ok? Então, fechamos aqui a ideia geral sobre conjuntos.
o que nós vamos ver agora? Só para reforçar a nossa ideia. Eu vou colocar alguns números aqui para vocês e nós vamos primeiro identificar esses números e depois colocá-los na reta numérica, né, que a gente chama na reta real. Inclusive no exercício que vocês vão ter de fazer de tarefa, você vai ter que fazer uma atividade dessa. Então eu vou apagar aqui rapidinho para a gente poder finalizar essa ideia de conjuntos na prática, colocando na reta. Então vamos lá. Nós temos aqui, vou colocar aqui, reta real. Vamos colocar aqui o número 2, o menos 3, menos 4/5, 13 sextos, menos raiz de 2, deixa eu ver aqui, raiz quadrada de 16. Ok, esses valores. Primeiro vamos identificar cada um, de acordo com o que nós aprendemos sobre conjuntos. O número 2, ele faz parte a quais conjuntos? Ele pertence a 2 conjuntos. O primeiro, que a gente já viu, né, que é o conjunto dos naturais, e consequentemente ele também é um número racional, ok? Porque o conjunto dos naturais, ele está dentro do racional. Aqui nós temos o menos 3. O menos 3 nós vimos que ele faz parte, primeiramente, do conjunto dos inteiros. Como o conjunto dos racionais envolve o conjunto dos inteiros, então eu posso dizer também que ele é um número racional. Menos 4/5. Ele não é natural, ele não é inteiro, tá? Ele é um número que? Racional, porque está escrito na forma de fração. Ele é um número racional. Só que na hora que eu vou colocar na reta numérica, para eu trabalhar com fração, né, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fração e transformar no número decimal. Como que eu vou fazer isso? Vou simplesmente fazer a divisão. 5 ou 4 dividido por 5, né? A fração aqui é o numerador dividido pelo denominador. Então, vamos lá. Vai ficar 0,8, né? Fazendo a conta aqui bem rapidinho, a continha que você já sabe desenvolver, deu 0,8. Como tem o sinal de negativo, então na hora que eu for colocar na reta, eu vou representar aqui o menos 0,8, para eu saber em que posição que ele vai ficar na reta. O 13 sextos eu vou fazer a mesma coisa. É um número racional, porque está na forma de fração, mas olha que tipo de número que ele vai dar origem. 13 sextos vai dar o 2, que dá 12, sobra 1. Continuando a conta, vai dar o 1, 6, sobra 4. O 40 vai dar 6, 36, sobra 4. Aí 40 de novo, vai dar 6. O que aconteceu? O número 6 começou a repetir, aquilo ali deu origem a uma dízima periódica. Então, olha só, nós tivemos 2 números racionais que estavam na forma de fração, que deram origem a situações diferentes. Esse daqui deu origem a um decimal exato, né? Porque ele teve um fim, a gente chama de decimal exato. E esse daqui deu origem a uma dízima periódica, que é também chamado de decimal periódico. Nós já vimos isso, né, na atividade lá um pouquinho anterior, que a gente classificou quem era decimal exato e quem era decimal periódico. Já vimos também a raiz. Vimos a raiz exata e vimos a raiz aproximada, que não é exata, né? No caso da raiz de 2, ela não é uma raiz exata. Por aproximação de uma casa, que era o que a gente estava trabalhando sempre, né? O resultado da raiz de 2 é 1,4, ok? Lembrando que aqui está negativo, aqui ele vai ser negativo.
Isso daqui, a raiz de 2, ele é um número o quê? Irracional. Por quê? Eu coloquei 1,4 porque a gente está considerando uma casa decimal, mas esse número é um número decimal não exato. Ele gera uma dízima não periódica. Nós já reforçamos bastante isso na atividade anterior, ok? E aqui, para finalizar, nós temos a raiz quadrada de 16, que é 4. O 4, na realidade, essa raiz quadrada de 16, ela pertence ao conjunto dos naturais, pertence ao conjunto dos inteiros e pertence ao conjunto dos racionais. Então, a primeira ideia que você tem que ter é isso aqui, para colocar na reta. Conhecer, analisar cada um e de preferência, né, os que tiver na forma de fração ou na forma de raiz, a gente tentar colocar na forma decimal para ficar mais fácil de localizar na reta. Eu faço uma reta, vou dividir essa reta em partes iguais, de preferência você vai usar régua, usando de 1 em 1 centímetro, de meio em meio centímetro. Nesse caso aqui eu aconselho fazer de 1 em 1 centímetro, né? Porque às vezes você vai utilizar os espaços entre um número inteiro e outro. Então tá aqui mais ou menos a mesma distância, né? Eu estou sem régua, mas está mais ou menos a mesma distância. Aqui seria mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Faço a mesma coisa para a esquerda, que serão os negativos, ok? Então agora vamos posicionar esses números que foram solicitados ali. Vamos lá, vou colocar de vermelho. O número 2 está fácil. Aqui está o 0, mais 1, mais 2. Tá aqui, vou posicionar aqui o número 2. O número menos 3 também tranquilo. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Então, ficou à esquerda do 0, tá aqui o menos 3. O menos 4 quintos, o que eu fiz? Transformei em decimal, para ficar mais fácil de eu localizar na reta. Então, ele é o menos 0,8. Aqui está o 0. Aqui está o menos 1, então ele vai ficar aqui, ó, próximo do menos 1. Só que na hora que eu vou colocá-lo aqui na reta, eu tenho que colocar na forma original, menos 4 quintos, ok? O outro, 13 sextos, eu também já fiz a minha divisão, né? Eu verifiquei aqui, ó, 2,1666, ele está entre o 2 e o 3. Bem próximo do 2, o 3 está aqui, então eu vou colocar aqui, ó, bem próximo do 2. Vou colocar para cima, para não confundir aqui, tá? Você pode colocar para baixo ou para cima. Então, aqui seria o 13 sextos, ok? Lembrando que na hora de colocar na reta, você coloca sempre a forma original que foi dada o número. O menos raiz de 2 tá aqui, 1,4. Então, eu vou estar entre o menos 1 e o menos 2. Menos 1 e menos 2. Ele está mais ou menos aqui no meio, um pouquinho antes de chegar no 1,5. No menos 1,5, né? Então, vamos colocar aqui menos raiz de 2. E a última, raiz de 16, que é o número 4. 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui, raiz quadrada de 16. Todos esses números, né? Nós vimos aqui, ó, natural, inteiro, racional e irracional, todos eles são chamados de números reais. Por isso que aqui eu coloquei reta real. Ok, galera? Tranquilo? Essa ideia tem na atividade que vocês vão fazer para treinar, né? Então, vocês vão fazer como tarefa para a nossa próxima aula, que será amanhã, tá? Eu que vou trabalhar com vocês a correção dessa tarefa. Então, vocês vão pegar no livro de vocês, vou anotar aqui do lado, vou anotar aqui de azul, para ver se você anota aí na sua agendinha, né? Como a gente faz na sala de aula. Página 30, exercícios 1, 2, 3 e 4. Essa é a tarefa que vocês têm para hoje, ok?
e amanhã eu retorno com vocês para corrigir essa tarefa. Aproveitem, vejam bastante essa minha explicação, tá? Façam as tarefas e as dúvidas que você tiver, vai anotando. Amanhã, na hora que eu for fazer a correção, se você conseguir esclarecer, ótimo. Se não, quando a gente retornar, você esclarece melhor ainda, ok? Então, a nossa aula de hoje encerra aqui. Fiquem com Deus, Nossa Senhora sempre nos protegendo e até amanhã. Beijos!